Capítulo de número 20, onde nós fizemos a oração da palavra de Deus nessa noite. Eu quero, com alegria na minha alma, compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor gerou ao meu coração nesse dia de hoje. Nós estamos debaixo de um ato abençoado por Deus, onde nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E esse capítulo de número 20, vamos ficar sentados mesmo. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Quero mais uma vez ler com os irmãos, onde nós vimos que aquilo que Jesus prometeu que iria fazer, Ele fez e cumpriu para a glória de Deus. E aqui no versículo 20 do livro de João, nós vemos aqui, irmãos, a maior prova de responsabilidade, de amor e de fidelidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Nós vamos ler mais uma vez o Evangelho de João. Já tem aqui, já, Deus. Tem, está aqui já. Deus abençoe. Em nome de Jesus, livro de João, capítulo 20, que está escrito assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém, irmãos? Olha para mim aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Parece que tem coisas na nossa vida que acontecem que a gente nunca espera e que a gente nunca imagina que vai acontecer. Jesus, irmãos, no seu plano, no seu projeto de salvação, aonde ele foi enviado por Deus, Jesus, aos 12 anos de idade, irmão João, ele já andava com os mestres e com os doutores e os ensinava. E os mestres e doutores, vendo a sabedoria do menino Jesus, ficavam impressionados, irmãos. Dos 12 anos aos 30 anos de idade, a Bíblia não relata o paradeiro de Jesus. Há uma linha teológica que diz que Jesus foi para Alexandria, mas isso não é uma fonte segura. Só que dos 12 anos de idade aos 30 anos de idade, se você pesquisar na Bíblia, você não vai achar o paradeiro de Jesus. Jesus se ausenta, mas com 30 anos de idade, Jesus aparece. E Jesus aparece aonde João Batista, o seu primo, vem anunciando, preparando o caminho para o Messias, para que se cumprisse as escrituras do profeta messiânico, conhecido como o profeta Isaías, que ele viria, que ele surgiria e restabeleceria a aliança entre o Deus Pai e a sua criação, no nome de Jesus. E Jesus cumpriu o que ninguém pôde fazer, porque a própria Bíblia vai nos dizer que pelo pecado, por um homem entrou o pecado,
mas também por um homem entrou o plano de salvação. Então era necessário que o Cordeiro, que era Cristo, o sacrifício perfeito para o holocausto, para a remissão dos nossos pecados, fosse estabelecida por meio de Cristo Jesus. Jesus é batizado por João Batista no Jordão, entra pelo deserto por meio do Espírito Santo para ser fortalecido e tentado pelo diabo, resiste, vence o diabo, fortalece para a glória de Deus, demonstrando que no seu nome nós podemos todas as coisas. Jesus chama 12 apóstolos como testemunha de todos os milagres que ele fez, e num período de 30 anos de idade até 33 anos e meio, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, irmãos, nada mais do que isso. Só que nesses 3 anos e meio, irmãos, ele fez o que ninguém poderia fazer. Tanto é que os milagres de Jesus foram tantos que, se fossem registrados nos livros, irmãos, não daria para carregar o livro. Não é que não teria livro para escrever, teria, mas não daria para carregar, porque o livro teria que ser tão grosso e tão grande que não dava para carregar nos braços, teria que carregar talvez numa carriola. Só que Jesus sempre adverteu e disse: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos malfeitores. Ele vai padecer de morte, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Só que parece, Johnny, que tem coisas que a gente escuta, mas a gente não dá credibilidade que vai acontecer. Irmãos, andar com Jesus, principalmente fisicamente falando, era a coisa melhor do mundo. Se espiritualmente, Edivaldo, a gente se sente alegre, imaginou andando com ele como um homem natural, como os apóstolos tiveram o privilégio. Jesus falava, irmão, mas eles não davam credibilidade. Por quê? Porque eles não esperavam que isso iria acontecer. E tem coisa na nossa vida, irmão, que a gente nunca espera que vai acontecer. Quem espera a morte aqui, irmãos? Ninguém. Só que quem quer ir para o céu aqui? Todo mundo. Só que se você não for arrebatado no arrebatamento no coletivo, você vai ter que morrer. Você vai deixar a terra e herdar o reino dos céus. Então, John, só que a gente nunca quer, a gente nunca espera a morte. Mas ela é real, irmãos. Isso vai acontecer. Davi não foi poupado, Moisés não foi poupado, Eliseu não foi poupado, os apóstolos não foram poupados. E paz nos irmãos, a morte desses homens aqui não foi uma morte tranquila, não, com exceção de João, que morreu naturalmente. Alguns foram decepados, outros foram cortados ao meio, outros foram lançados de precipício. Então tiveram mortes trágicas, com exceção de João, o apóstolo do amor. E Jesus sempre disse: olha, é necessário que eu padeça, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. E lamentavelmente, irmã Vânia, o que Jesus disse se cumpriu. Ele foi entregue nas mãos dos malfeitores, porque o plano de salvação, irmãos, precisava ser estabelecido, porque Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Se hoje você está sentado numa cadeira não tão confortável como a gente gostaria que tivesse, você está sentado aí porque Jesus pagou um alto preço por nós. Jesus pagou um alto preço por nós. Por mais difícil que seja, irmãos, ele fez o que ninguém poderia fazer. Então, se hoje você está aqui num domingo cheiroso, bonito, abençoado, bem vestido, é porque alguém pagou um alto preço por isso. Por isso que é importante nós valorizarmos, irmãos, a oportunidade que nós temos. Como o nosso irmão Cleiton pregou aqui, tem culto que a gente não pode perder, irmãos. Isaías, se não tivesse naquele culto, naquele dia, ele não teria visto os céus abertos. Ele não teria visto o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ele só viu porque ele estava no culto.
E por isso que crentes não podem perder o culto, irmãos. Claro que toda regra tem a sua exceção. Todos nós temos as nossas dificuldades humanas. Tem dia que não dá, mas vir para o culto, irmãos, tendo oportunidade, você corre um certo risco de perder aquilo que você está buscando há anos. A oportunidade, ela vem para todos, irmãos. E quando a oportunidade passa, você tem que agarrar. Porque a oportunidade, irmão, é como um tiro lançado de um revólver. Depois que dispara, ninguém pega mais. É semelhante a alguém que lança uma palavra. Depois que lança, ninguém consegue engolir mais o que lançou. É semelhante a uma flecha que é lançada do arco de um arqueiro. Disparou, ninguém pega mais. E assim são oportunidades, e essas oportunidades são dadas no culto. E Jesus disse: eu irei padecer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus morre, irmãos. Morre não, Jesus se entrega à morte. E nem a morte pôde morrer. Se Jesus não entrega o seu espírito, ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem pode matar a vida? Ninguém. Então ele se entrega à morte. Só que é o terceiro dia. E o livro de João, irmãos, te dá a maior revelação. E no primeiro dia, Jesus foi crucificado numa sexta, sábado e domingo. Quantos dias? Quantos dias? Ao terceiro dia ele disse que iria, no domingo ele ressuscitou. E no primeiro dia da semana. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que o reino dos céus é algo maravilhoso. Nem sempre quem diz que é, na hora exata, irmão, cumpre aquilo que diz. Os apóstolos foram a maior testemunha do que Jesus fez. Só que João narra que quem foi ao sepulcro no terceiro dia não foram os apóstolos. Não foi quem se deparou com os grandes milagres dele. Foi uma mulher que foi liberta do pecado. E olha a gratidão de Maria Madalena. Ela não foi sozinha, ela foi com mais duas Marias, Salomé e a mãe biológica de Jesus. Só que ao chegar no local onde Jesus havia sido sepultado, que era tipo semelhante a uma caverna, e esse sepulcro era de alguém importante da nação de Jerusalém, ao chegar lá, irmãos, a pedra tinha sido removida. A pedra não estava lá. E ninguém, humanamente falando, poderia remover aquela pedra. Escute com bastante atenção. Quando elas chegam, elas se deparam com aquela cena, e ao se depararem com aquela cena, elas se preocupam: cadê o corpo do Senhor? E quando elas entram lá dentro, o sepulcro está vazio. E imediatamente elas se preocupam: onde está o corpo do Senhor? Por não terem alguma experiência de nada, elas correm e voltam para dizer aos apóstolos que estavam reunidos em um lugar separado, porque a perseguição contra os que serviam ao Senhor era grande. Então, se achasse os apóstolos, eles teriam o mesmo fim. Quando elas chegam até onde os apóstolos estão reunidos, Maria Madalena fala: Pedro, que era o mais velho dos apóstolos, levaram o corpo do Senhor. Pedro fica preocupado. E João, por ter sido ele que escreveu o próprio livro, ele fala que ele acompanhou a Pedro, porque ele era o apóstolo do amor. Por isso que ele fala, o apóstolo a quem Jesus amava. Ele estava se referindo a ele mesmo. Quando a notícia chega, os dois vão correndo para o lugar onde Jesus estava sepultado. Por João ser mais novo do que Pedro, ele dispara na frente. Ele vai na frente, e ao chegar no local onde Jesus estava sepultado, ele olha, vê que o corpo não está, só que ele não entra dentro do sepulcro, ele fica do lado de fora. E quando o apóstolo, que tem um pouco mais de experiência, chega, ele observa e depara com alguns sinais que Jesus havia deixado. E quais eram os sinais que Jesus havia deixado? Escute: todo judeu
nesse período em que Jesus foi sepultado, principalmente alguém quando tinha uma certa referência, um certo conhecimento, um certo temor diante das autoridades, ele era passado especiarias no seu corpo, e sobre o seu corpo, irmão, era colocado lençóis. Por isso que hoje a Igreja Católica, os irmãos já ouviram falar a respeito do Santo Sudário, que é um lençol que envolveu o corpo de Jesus, e esse lençol foi envolvido. Só que no rosto de Jesus foi colocado um lenço pequeno. O lençol cobria o corpo e sobre o seu rosto um lenço menor. Quando João chega, ele vê os lenços no chão, e o lenço que estava ao rosto de Jesus estava dobrado, estava como o lençol no chão. Por ele não perceber o que Jesus havia dito, ele fica do lado de fora. Mas quando chega Pedro, por ser mais velho, por ter mais um pouco de intimidade, ele depara o cenário. E ao se deparar com o cenário, Rogério, ele vê algo diferente e ele percebe que Jesus deixou um sinal. Que sinal é esse que Jesus deixou? A cultura judaica, ela tinha uma grande tradição de pessoas que tinham influência diante da sociedade. Quando era convidada para um almoço ou para um jantar na casa de uma pessoa que tinha influência, sentava-se em volta da mesa, colocava o seu prato, os talheres, o copo, e ao lado direito um lenço para limpar a boca. E qual era a importância, o significado desse lenço para limpar a boca? Era como se fosse um guardanapo de pano. A cultura nos disse, Jesus, antes de ser crucificado, ele leva Pedro a um jantar, para que Pedro pudesse prestar atenção aos sinais que Jesus estava deixando para ele. Nessa tradução desse jantar ou desse almoço, a pessoa sentava-se em volta da mesa, comia o que quisesse comer, e quando a pessoa dava-se por satisfeito, a pessoa pegava o seu lenço, o seu guardanapo, jogava-se em cima do prato, e ali a pessoa que vinha recolher os pratos via aquele lenço daquela forma, e o recado era o seguinte: já comi, já me levantei, estou satisfeito, pode levar o meu prato embora. Mas se a pessoa talvez fosse como a irmã Juliana, que comia e não estava satisfeito e ainda iria aguardar mais alguma coisa, ela deixava o seu prato sobre a mesa, dobrava o lençol, colocava do lado, levantava da mesa, e quando a pessoa vinha retirar o prato, quando olhasse o lenço dobrado, o sinal é: aqui está sentada uma pessoa, está comendo, o lenço está dobrado, não retiro o meu prato, porque eu vou voltar à mesa, vou sentar, porque eu ainda não estou satisfeito. Então Pedro, quando entra no cenário e se depara com o lenço dobrado ao lado, à parte, ele disse: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O lenço dobrado é um sinal de que ele esteve aqui, participou do que participou, deixou o lenço dobrado como sinal: eu fui, mas vou voltar. Não mexe em nada, porque a promessa que eu fiz vai se cumprir para a glória de Deus, em nome de Jesus. E quando Pedro percebe o lenço dobradinho ao lado dos lençóis que estavam jogados no chão, ele chama João e fala: João, está vendo o lenço?
é o sinal de que ele esteve aqui. Ficou os dias que antecedesse que ele disse que iria ficar. Aleluia, Jesus. Mas o lenço dobrado diz: ele vai voltar. Aleluia, Jesus. Ele vai voltar. Aleluia, Jesus. Não mexe nada. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Agora vamos entender se isso se cumpriu de verdade em nome de Jesus. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vira a página. João, nós lemos João 20. Agora vamos ler João 21. Como eu amo a Bíblia, irmãos. Como eu amo Jesus. Jesus deixou o lenço dobrado dizendo que ele vai. Que ele vai. Escute, João 21, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos estavam juntos Simão, que é Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que é de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 filhos dos seus discípulos. Disse-lhe Pedro: vou pescar. Disseram também: nós também vamos contigo. E foram, e subiram para o barco, e naquela noite não pegaram. E sendo já manhã, quem aparece na praia? E sendo já manhã, Glória a Deus. ele aparece, irmãos. Ele aparece. Aleluia, meu Pai. Se apresenta na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Escute, irmãos. Olha para mim aqui para me encerrar. Às vezes a gente fica na igreja por 10 anos, 20 anos, 30 anos. E às vezes a gente perde, irmãos, a sensibilidade. E a pior coisa que o crente pode perder na sua vida, irmãos, é a sensibilidade do Espírito Santo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa para vocês, com o maior temor que eu estou sentindo no meu coração nessa noite. Não troque Jesus por nada, irmãos. Não largue Jesus por nada. Por mais difícil que seja o processo que você está enfrentando, irmãos, isso vai passar. Isso vai passar, irmãos. Prova nenhuma, irmão, dura para sempre. Chega uma hora que Jesus coloca um basta, irmãos. Porque ele sabe a tua estrutura, ele sabe até onde você pode suportar. E talvez quando você menos imaginar, irmãos, ele se manifesta para você. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, irmãos. E quando ele apareceu na praia, eles não o reconheceram. Sabe por que não reconheceram, irmãos? Porque não deram confiança à palavra de Deus. E essa palavra é verdadeira. Ela é eficaz. Talvez nem todos nós, irmãos, vamos conseguir ser arrebatados no arrebatamento coletivo. Talvez alguém pode partir, irmãos, essa semana, esse mês, esse ano, daqui a 5 anos, eu não sei. Mas partir com Jesus, irmãos, é herdar o reino do céu. Partir dessa terra com Jesus é herdar o reino dos céus. E a maior prova disso, irmãos, é esse ato que nós vamos fazer aqui nessa noite. Irmão, não troque, irmãos, a sua coroa da justiça por minutos de prazeres no mundo, irmão. Não troque. Não abandone Jesus, irmãos. Porque no momento mais difícil do seu ministério, irmã Edna, ele olhou para você. Ele olhou para as irmãs. Ele olhou para a Juliana, ele olhou para o Marco, ele olhou para a irmã. Ele olhou para cada um de nós. No momento mais difícil do seu ministério, ele olhou para você, porque ele sabia que você precisaria da misericórdia. O sacrifício que Jesus passou por nós, irmão, homem nenhum poderia suportar. Porque os chicotes, irmãos, que foram laçados sobre as tuas costas, arrebentou o corpo de Jesus. O castigo foi tão grande, irmão, que dava para ver as suas
costelas, dava para ver os seus ossos expostos, mas nem por isso ele deixou, irmãos, de pagar o preço pela minha e pela sua salvação. Por mais difícil que esteja a prova que você esteja enfrentando, irmãos, continue, porque você não está sozinho nessa prova. E quando você menos imaginar, ele aparece para você. Mas ele aparece para mim como, pastor? Através de uma canção, através de uma palavra, através de uma profecia, através de um abraço, através de um gesto, através de uma voz sussurrando na sua alma dizendo: eu sou o teu Senhor e jamais te desampararei. As águas não vão te matar afogado, e nem o fogo vai te manter queimado, porque eu, o Senhor, dou ordem aos meus anjos ao seu respeito. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua casa não serás atingido. Como foi lido nessa noite, o guarda de Israel não tosqueneja em vão. Não tosqueneja em vão. E qual a dimensão do nosso Deus, irmãos? O irmão estava lendo aqui nessa noite. Isaías disse que o planeta Terra é o descanso dos seus pés. É que aqui não tem, irmãos, mas na sua casa você pode ter aquele porcelanato. Imagine você, aquele porcelanato sendo o planeta Terra. Deus coloca os seus pés sobre o planeta Terra. E os céus, quem consegue contemplar o céu de uma extremidade à outra? Ninguém. A Bíblia fala que os céus é o trono onde ele se assenta. Dá para imaginar o tamanho desse Deus, Rogério? Mas ele é tão grande, irmãos, que nessa noite ele bate na porta do seu coração e disse: abra, que eu quero fazer morada. Abra, que eu quero fazer morada. Ele é um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo ele bate na porta do seu coração. Então por isso, irmãos, nós temos que valorizar a cada dia esse amor de Jesus. O lenço estava dobrado e ele disse: eu vou voltar. Pedro viu os lenços, mas não viu a Jesus. E Pedro foi fazer aquilo que Jesus havia proibido ele. Pedro, tu não será mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Pedro desobedeceu o mandamento do Senhor e foi fazer o que Jesus não havia dito para ele fazer. É interessante, irmão, porque quando a gente faz aquilo que não está na direção de Deus, nada dá certo. Pela segunda vez pescaram a noite inteira e não pegaram nada, porque estavam fora da promessa. Mas quando Jesus chega na praia, ele disse: ó, lança a rede do lado direito. Quando lançaram a rede do lado direito, irmão, quando a ordem é de Jesus, tudo dá certo para a glória de Deus. E nessa noite a palavra é, irmãos, persevere, permaneça firme, independente da prova, independente da tua dificuldade. Isso vai passar. Isso vai passar. E depois que passa a prova, irmãos, Jesus faz um churrasco na praia. Jesus sempre comemora, irmão, com banquete. Jesus já estava na praia com o churrasco pronto e já tinha pão, peixe e fogo. Pão, peixe e fogo. Fogo, o Espírito Santo. Peixe, a multiplicação. E pão, a sua presença, porque ele é o pãozinho que desceu. Se coloque na nessa noite em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você, irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, eu não sei o tamanho da sua prova, eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu quero te dizer uma coisa. Você não está aqui nessa noite em vão, irmãos. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa palavra, assim como eu também. Que as promessas dele, irmão, não vão cair por terra em nome de Jesus. Que você saia daqui tendo a convicção, irmão, de que você é amado e amada do Senhor. Isso vai passar, meu irmão. Isso vai passar, meus irmãos. E depois que isso passar, faz um culto de ação de graça na sua casa.
leva fogo, leva pão, leva água, e glorifica a Deus pelas suas bênçãos e as suas vitórias, em nome de Jesus. Você pode orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua bondade. Essa palavra ela é fiel e ela é verdadeira, e tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, porque fiel é o Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não hão de passar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, o Senhor será eternamente. Que as tuas promessas se cumpram diante de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Talvez a prova esteja doendo, Senhor, mas por meio do Espírito Santo, do nosso Consolador, manda nessa noite um refrigério, Senhor. Nos manda força, nos manda graça, para que possamos passar por esse deserto, por essa prova, e depois cantarmos o hino da vitória e dizer que só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e ninguém pode impedir o agir do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que a tua paz e a tua bondade permaneça sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. O Senhor ressuscitou dos mortos para estabelecer para nós um plano de salvação, para que onde o Senhor estiver, nós possamos estar com o Senhor. Nos dá força, meu amigo Espírito Santo, nos dá graça, e no momento em que nós pensamos em parar, o Senhor chegue e nos ajude. Se for possível, nos carregue no teu colo de amor, mas não permita que venhamos parar nessa estrada, Senhor. Essa estrada é longa, mas ela vai chegar ao final, e no final nós iremos contemplar a grandeza, a bondade e o amor desse Deus que cumpre as tuas promessas diante daqueles que te adoram em espírito e verdade. Nós cremos nessa palavra, porque ela é verdadeira e santa. E se a igreja crê, aplauda ao Senhor e glorifique a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória para todo sempre. Amém. Salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. O seu sangue
seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, o nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Você pode cantar isso no seu lar.